Olá pessoal, mais uma vez professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um arquivo em Python utilizado para fazer o reconhecimento de caracteres de números, no caso de 0 a 9, e tomo por base alguns exemplos que são apresentados na internet de scripts, de programas em Python, e fiz pelo menos me ocorrem duas adaptações, de modo que ele possa reconhecer imagens, números, né, que foram criados por mim mesmo, para tentar melhorar esse processo de reconhecimento e tal. E eu faço também o reconhecimento fazendo o desenho desses caracteres, né, desses algarismos no Paint do Windows. Então, uma vez que tu salva, ele já logo em seguida diz se ele reconheceu o número ou não, mostrando em looping, né, na própria console do IPython, console IPython do Spyder, né, que eu utilizo para fazer esse processo. Então, se vocês fizeram o download do arquivo .rar, que está aqui na descrição abaixo do vídeo, vocês vão ter esse arquivo YouTube CNN numerecon09.rar. Se quiserem então experimentar para ver como isso funciona, né, vocês vão precisar ter um interpretador Python instalado. Eu estou usando, como eu falei, o Spyder, e ele é instalado a partir do pacote, né, da suite, do pacote Anaconda. Então é um programa que vem junto com esse pacote Anaconda disponível na internet. O arquivo que vocês vão baixar, nesse caso, vai ser esse arquivo .rar. Eu vou descompactar ele aqui agora, ó. E ele tem uma estrutura bastante simples também, ó. Já vou remover o arquivo daqui. Tem o programa, né, em Python, um número, um BMP, que é utilizado. Depois eu vou fazer o uso dele, né? Eu vou abrir para edição aqui. Ele tem um número. Vou ampliar um pouquinho. E esse número é um número que eu vou digitar, que eu vou desenhar na medida em que eu for desenhando nele, né? Vamos pegar aqui, espera aí. Excluir, vou pintar o fundo preto de novo. Ele foi treinado com as imagens com o fundo preto. E agora eu vou fazer um desenho qualquer com o lápis, ó. Escrito em branco. Então, por exemplo, o objetivo é que eu possa fazer esse desenho aqui, e no momento em que eu salvar esse desenho, né, vou dar um Ctrl S aqui, e ele logo em seguida, como ele vai estar em looping, ele vai deve reconhecer que trata-se do número 3, tá? Então esse aqui é o formato, a forma como o programa vai funcionar. E a estrutura de dados que ele vai analisar, ela possui 10 classes de números, né? Ou seja, os algarismos de 0 a 9, sendo que essas foram as imagens essa foi a outra alteração que eu fiz, porque as imagens originais usadas para treino, nas imagens originais o programa não se comportava muito bem. Ele reconhecia mais ou menos os números, mas o que eu tive a seguinte ideia: eu peguei apenas 17 modelos de números, 17 formatos de números 0, 17 de 1, 17 de 2, 17 de 3, 17 de 4 e assim por diante. Por exemplo, esse número aqui, ó, ele é o número 0 bem centralizado. Esse daqui, ó, eu simplesmente selecionei toda aquela imagem que vocês viram ali agora há pouco no Paint, dei um Ctrl A, né, para selecionar todo o desenho, e uma setinha no teclado para cima, para levar a imagem uma vez para cima. Essa aqui foi a mesma coisa, só que eu levei a imagem 2 vezes para cima. Essa aqui eu levei uma vez para cima, não, foram 2 vezes para cima e 2 vezes para a direita, e assim por diante. Então aqui eu tinha uma vez para cima, nessa daqui agora está aparecendo, uma vez para cima e uma vez para a direita. Nessa aqui 2 vezes para cima e 2 vezes para a direita. Pode ver que ela fica mais deslocada, né? Para prever as situações em que o número era desenhado em diferentes posições, né? Então, uma falha que existem inúmeros pontos de falha nesse processo de treinamento. Vocês podem escolher ou descobrir formas melhores, né, de treinar o modelo, mas vocês vão ver que ele falha em alguns aspectos. No entanto, o curioso é que essa forma, pelo menos no meu ponto de vista, ficou bem melhor do que aquela forma
sugerida, né, e que se utiliza vários números, não me lembro agora quantos eram, né, daqueles modelos, enfim, desses processos de reconhecimento de dígitos disponíveis na internet, em sites, enfim, de pessoas que já trabalham com isso há um bom tempo. Então é muito curioso, estou trazendo, trago isso para vocês aqui do canal que se interessam pelo assunto, porque é uma forma que funciona, né? E nos permite então experimentar diferentes opções aí de treinamento, para ver se a gente consegue um modelo com uma acurácia sempre maior, e paralelamente a gente pode ir treinando os conceitos que a gente vai aprendendo na medida em que conhece um pouquinho mais sobre o assunto, né, de redes neurais, nesse caso convolucionais. Ok, vamos ver como é que isso funciona então. Eu vou fechar. No programa só é relevante eu vou abrir aqui, ó, clique duplo então no arquivo.py. Eu já estou com ele aberto, estou fazendo a execução de um deixa eu ver agora qual que ele abriu. Esse aqui não, esse aqui era o de antes, tá. Esse aqui eu reconheço 09. Tá, ele está fazendo a geração de um modelo de um outro vídeo que eu quero disponibilizar também aqui, que é um reconhecedor para multiclasses. Esse aqui também é multiclasse porque ele reconhece 10 classes diferentes, né? Esse outro aqui eu quero que ele reconheça 10 imagens diferentes, também estou fazendo alguns testes. Mas vamos para o de hoje, ó. Então, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Então, o que tem de relevante assim, e que não entrando tão em detalhes, né, a respeito da programação, afinal de contas é necessário a gente ir com bem mais calma, né, quando a gente quer aprender absolutamente tudo que está sendo feito, né, todas as estruturas, vetores, enfim, matrizes multidimensionais, né, e todas as bibliotecas, os frameworks, etc., né, da linguagem Python. Mas de imediato, a título de fazer alguns testes, como tem sido, né, como eu tenho apresentado isso daqui no canal, a gente precisa conhecer pelo menos algumas coisas, né? O número de épocas ele é configurável, então às vezes a gente consegue uma precisão melhor do modelo quando aumenta o número de épocas, que é o número de validações que ele faz sobre os próprios dados de teste, né? Isso aqui pode ser alterado, tá? A gente vai rodar esse programa tal qual ele está. O que acontece aqui agora, ó, é que o caminho para as imagens de treino é especificado através desse comando, tá? Então essa variável datapath recebe o caminho do programa, enfim, né, onde o programa está instalado. Nesse caso aqui a gente está executando ele lá do diretório TMP. A gente abriu ele a partir daqui, né? Ó, descolocar o CTMP. Então, a princípio é para ele funcionar abrindo essa subpasta data, né? E olhando as imagens de treinamento que eu tenho aqui dentro. Muitas vezes, até não fui muito atrás, em umas outras situações, ele não conseguia localizar corretamente as imagens, os arquivos ou os arquivos de modelo, e eu acabava colocando o caminho completo aqui dentro mesmo, né? Aqui ele está pegando o diretório atual, enfim, onde o programa rodou, e é para funcionar. Qualquer coisa vocês têm que fazer algum ajuste para colocar o caminho completo aí do local onde se encontram os arquivos, em vez de um caminho relativo, né, como está aqui. Ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai montar uma lista de todos esses diretórios e de todas essas imagens que possuem ali dentro, né? Que existem ali dentro, né? Essa variável aqui vai me guardar então informando que eu tenho 10 classes, e realmente eu tenho 10 classes, são os algarismos de 0 a 9, né? E aqui ele faz a montagem da lista de imagens que vai constituir então os arquivos de treinamento, né, desse modelo. O que mais que é relevante a gente mencionar aqui dentro? Ó? Ele vai fazer o processamento, então... Ah tá, isso aqui é importante, ó. Se a gente quisesse fazer com que ele reconhecesse apenas, sei lá, 5 classes de algarismos, né? Ou se eu quisesse adicionar aqui para baixo, talvez seja uma coisa que seja interessante fazer, novos rótulos, por exemplo, a letra A, a letra B, a letra C, né? E então, nesse aspecto, eu poderia criar outras pastas aqui juntamente com os algarismos, né? Outras pastas, letra A, letra B, letra C. E só que eu teria que fazer essas alterações aqui. A primeira delas seria eu fazer a alteração do número de classes que eu estou querendo. Se eu quisesse, por exemplo, inserir
A letra A, para ele reconhecer os 10 dígitos e mais a letra A, seriam 11 classes, portanto, né? Ao mesmo tempo que eu teria que fazer a alteração em outros 2 lugares, somente, tá? Não, seriam mais esses 2 lugares aqui e mais um lá embaixo quando ele tenta predizer o tipo de classe a qual pertence. Então aqui eu teria que fazer mais uma entrada, né? Já vou mostrar como é que funciona. Por exemplo, né, uma entrada. E uma nova classe, né, seria a 10ª classe, e aqui embaixo eu teria que dizer, dar um nome, um rótulo para essa classe, que isso aqui é usado em determinado momento na hora de apresentar os resultados, né? Então poderia ser o número 10 aqui, por exemplo, também, ou a letrinha A escrita aqui dentro, né? Podem ver que é um caractere, está entre apóstrofes. E o último lugar que eu precisaria fazer isso seria aqui embaixo, na hora que eu tento fazer a predição dele, ó. Na última parte do programa, ó, eu tento fazer a predição dele. Ou seja, se a posição retornada, né, no momento da predição for a posição 9 daquele array, né, e aqui eu faço uma verificação que nem era necessária, mas eu verifico se a probabilidade dele ter encontrado se a probabilidade que ele encontrou de ser o número 9, além de tudo, é maior que 50%. Aqui poderia ser alterado também. Opa, não está aparecendo aqui agora que eu vi. Maior que 50%, né? Aqui, isso aqui poderia ser alterado também para maior que 40%, ou não precisaria nem existir. Porque afinal de contas, a maior probabilidade que ele encontrar de classe já é para ser o número correto. Certo? Então, nesse caso eu deixei, né? Eu deixei para que ele mostrasse sempre que ele tivesse somente certeza do que ele está calculando, e que ele mostrasse aqui no fim das contas, né? Caso ele não tenha certeza, ou seja, não seja maior que 50 a previsão de nenhum dos números, ele diz que o número é desconhecido, enfim, né? Melhore sua caligrafia, né? Às vezes não é só um problema de caligrafia, não, às vezes ele não reconhece. Mas ele tem se comportado super bem, assim, pelo menos esse aqui, vocês vão ver depois no exemplo. Então, basicamente seriam esses 4 pontos que a gente teria que alterar se a gente precisasse diminuir o número de classes ou aumentar o número de classes. Tá legal? Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A princípio não. Nesse momento aqui, eu estou fazendo simplesmente a predição, né? Verificando se ele consegue predizer qual é o número que foi escolhido. E aqui a única coisa que eu faço é o seguinte, ó, eu mando, como ele está num laço infinito, né, while true, eu mando ele sempre verificar o arquivo chamado número.bmp, que é o arquivo que se encontra na própria pasta junto com o programa, e esse arquivo é que eu mantenho aberto, e à medida que eu vou salvando, eu vou alterando, trocando os números que eu estou querendo que ele analise. Ok? Bom, vamos ver como é que funciona então. Eu vou pedir para ele rodar esse programa, né? Ele vai me gerar um arquivo de modelo. Aqui no caso eu estou pedindo para ele fazer o seguinte também, ó, nesse último bloco, nessa última sessão, né? Eu digo para quando ele terminar de fazer a execução, enfim, do programa, ele me salvar o modelo com o nome modelo.h5, e logo em seguida eu peço para ele fazer a carga desse modelo. Não precisaria fazer isso, tá? Mas, de qualquer maneira, quando a gente já tem o arquivo de modelo gerado e a gente não precisa fazer o treinamento dele de novo, né? Bastaria a gente pedir para ele simplesmente comentar essa linha do salvamento do modelo e pedir para ele fazer a carga desse modelo. Então, ele carrega o modelo na mesma estrutura que já existe montada. Ao mesmo tempo que, se eu quisesse apenas fazer a leitura do modelo, eu tenho que ter a estrutura do modelo preparada. Ou seja, eu tenho que carregar o programa do início ao fim, com exceção da parte que ele faz o treinamento, nesse caso, né? Então, nessa parte de treinamento, por isso que eu isolo, ó, eu isolo o início do treinamento, ó, treinamento começa aqui, ó, quando ele chama, né, esse método, essa função model.fit. Então, geralmente quando eu já tenho um modelo pronto que eu quero que ele só carregue, eu comento todo esse intervalo aqui, ó. Coloco aqui as 3 apóstrofes, né? Daqui até o fim do treinamento, ó, fim do treinamento. E aí o que eu faço? Eu pego e mando executar o programa. Daí ele faz a leitura do arquivo de modelo sem fazer o treinamento, que é demorado, né? Nesse caso aqui, ó, como a gente não tem o arquivo de modelo gerado ainda, eu pedi para ele, né, que é o que ele está fazendo agora, uma vez que eu já pedi para ele executar o programa, ó,
eu pedi para ele fazer a geração desse modelo, enfim, e o treinamento que acabou de começar agora, ó. Então aqui, como são poucas imagens, ele não vai fazer 153, né? Ele acabou fazendo uma validação, acho que eu estou usando 10%, 10%, seriam 170 imagens, né? 17 vezes 10, e 10% eu estou usando para validação, né? Validação do aprendizado. Então, essa validação do aprendizado serve para ele chegar a essa estatística aqui, ó, Validation Accuracy, né? Que aqui ele me deu, ó, bem baixa, inclusive, ó, 0, na primeira passada, né, na primeira época, 0,0588, ou seja, 5% de precisão, de acurácia. Ela está aumentando devagarinho aqui agora, ó, foi para não, ainda não começou a aumentar não, ó. Ainda está muito baixa, ó. Vamos ver, à medida que ele vai vão passando as épocas ali, né, é para ir melhorando isso daí. Já está em 21, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Já está em 21, foi para 28% agora. Ou seja, ele pega aquelas 17 imagens e verifica o quão corretas elas estão, confrontando com o modelo, né? Então isso aqui é bem rápido. Isso aqui é bem, a execução dele é bem rápida, são poucas imagens, né? Apenas 10 classes também, 17 imagens de números para cada classe. Já está em 40%, ó. Vou deixar uma letra menorzinha aqui, não sei se vai ficar melhor para se ver. Agora ficou muito pequeno. Não, agora ele não fica menor que isso, não. Já está na época 10. E estamos com uma Validation Accuracy aqui, né, de quase 30%, ó. Já que está quebrando a linha, eu vou deixar ampliado mesmo. Validation ACC, ó, já saltou agora. Saltou de 30 para 58, ó. Aqui, ó. 58,82. Antes ele estava em 30%, agora foi para 58,82. Decaiu um pouco para 47 agora. Mas é muito curioso, já está na época 13, né? É muito curioso porque muitas vezes essa validação, né, de acurácia que ele faz com as imagens, enfim, carregadas a partir do próprio processo de treinamento, muitas vezes chega num percentual muito alto, às vezes chega em 90%, 95% ou, sei lá, 80%. No entanto, ele não funciona assim de uma maneira muito satisfatória. Não nesse caso aqui. Nesse caso ele vai chegar, eu não me recordo muito, mas a sei lá, um valor de precisão aí de 70%, alguma coisa assim. Só que os números que eu entro, que eu informo lá pelo Paint e que eu salvo quando ele faz a validação, ele reconhece bem, sabe? É claro que se eu forçar, fizer um número muito pequenininho num dos quadrantes, assim, num dos quadrados, ele não vai reconhecer. Mas se eu seguir mais ou menos os números tal qual ele aprendeu, ele reconhece com relativa facilidade, assim, é bastante aceitável, pelo menos sob o meu ponto de vista. E mesmo assim ele não consegue esse valor, né, essa acurácia de validação assim muito alta, ó, muito maior do que 70% ou talvez 80% no máximo. Vamos ver quanto que vai chegar agora. Ele já está na época 19, ó. Chegou está na época 20 agora, ó. Nossa, ele decaiu ali para 60% agora, mas não tem problema, vamos ir com isso daí mesmo. É claro que a gente pode fazer alterações, né, na própria arquitetura, ficou em 70, 70,59 na própria arquitetura da rede e tentar conseguir números melhores, né? Estão vendo ali, ó, 0,7059. O que vai acontecer agora, que ele já está, daqui a pouco ele vai mostrar a imagem BMP que ele tem. Agora ele está mostrando algumas estatísticas, né? Vai mostrar a imagem BMP que ele já tinha, que tem lá naquele diretório nesse momento. Bom, terminou de gerar o modelo, então ele criou
dentro da pastinha, então, onde vocês descompactaram, né, o arquivo, onde abriram o arquivo reconhece09.py, ele criou o arquivo modelo.h5, né, é o modelo, enfim, criado após o treinamento da rede neural. Então agora a gente vai editar. Eu até já abri o arquivo número.bmp, ele está aberto aqui com o Microsoft Paint. Eu já apaguei o número que estava aparecendo antes, né? Eu tinha esse número, estava aparecendo o número 9, eu fiz um teste com o número 0, também ele funcionou. E eu tenho ele agora, eu acho que, não me lembro se era esse número 9, né? Mas eu tenho agora o arquivo aberto, me permitindo fazer testes em cima desse modelo para ver se ele está conseguindo reconhecer direitinho, né? Eu vou colocar um fundo então preto de novo, escolher o lápis, aqui somente tá ok também, e nós vamos deixar as janelas sobrepostas para que o número que eu escrever aqui, ele tenha que reconhecer aqui, né? Então aqui, como eu expliquei, nós temos um looping no programa em Python que fica, né, esse looping aqui, ó, lá no finalzinho, while true, né, ele fica sempre em verdadeiro, portanto ele fica abrindo essa imagem e submetendo ela para predição, para análise da rede neural para saber que número que é. Então vamos fazer o primeiro teste aqui, ó. Eu vou escrever um outro número 0, então, só vou mudar a cor para branco, que eu não fiz. Escrever um outro número 0, eu vou salvar, logo ele vai aparecer aqui no lado direito e vamos ver se a rede reconhece. Não alterou ainda, né? Ainda não, acho que agora é o próximo, agora alterou. Então, número 0 com 100% de certeza, ó. Reconheceu. Vamos fazer mais um exemplo de número 0, fazer uns 3 exemplos de repente de cada número. Salvei. Número 0 também, reconheceu. Vou fazer o número 1 agora. Salvar. Eu treinei o número 1, no treinamento ele foi treinado a partir de um número que fosse com uma basezinha embaixo, né? E com 2 tracinhos, né? Não apenas com 1. Então é até capaz de ele reconhecer de outra forma, mas provavelmente a gente vai ter que seguir mais ou menos o que ele foi acostumado a entender como número 1, né? Vamos fazer um outro número 1 aqui. Salvar. Reconheceu também. Vamos experimentar um número 2 agora. Salvar. Ok, reconheceu o número 2 também. Vamos fazer um outro. Salvar. Número 2 também, reconheceu. Vamos fazer um terceiro número 2. Pode ser de repente uns 2 de cada, né? Vou fazer um número 3 então. Ver se ele reconhece, salvar. Ok, reconheceu esse daí também. Vou fazer um outro número 3. Salvar. Desconhecido, ó, ele deu melhor em sua caligrafia. Talvez ele até tenha reconhecido como número 3, mas não com uma certeza maior que 50%. Então ele caiu naquele else, né? Dizendo que não reconheceu um número pelo menos com mais de 50%. Pode ser que tenha sido até o número 3, mas tudo bem, vamos tentar digitar aí um outro número 3 agora. Um pequenininho assim, não sei se ele vai reconhecer, tá meio fechado em cima, mas vamos ver. Salvar. Reconheceu, ó, número 3, 100%. Vamos tentar agora um número 4. Salvar. Ok, reconheceu o número 4 também. Vamos tentar um outro número 4, um pouco mais torcido aqui. Também reconheceu o número 4. 4 é rápido de fazer, vamos tentar ainda um outro. Salvar. Reconheceu também, ó, número 4. Vamos tentar o número 5 agora.
salvar. Ok, reconheceu. Tentar um outro número 5, salvar. Também reconheceu. Número 6 agora, salvar. Reconheceu também. Fazer um outro número 6, salvar. Já reconheceu também. Já está exibindo ali do lado, né? Vamos experimentar um número 7 agora. 7 eu fiz o treinamento dele, podem ver lá nas imagens, né? Um tracinho reto, enfim, né? Ele vem para o meio e tem esse tracinho mais ou menos aqui no meio. Vamos ver se reconhece fácil. Salvei já. Também reconheceu, ó. Número 7, 100%. Vou tentar de novo então. Um outro formato aqui de número. Tracinho um pouquinho mais em cima. Salvei. Também reconheceu. Vamos tentar o número 8 agora. Ok, salvei. Ok, reconheceu. Vou tentar fazer um outro número 8. Salvar. Legal, reconheceu também. E o último, finalmente então, um número 9. Vou fazer uns 2, 3 exemplos de cada também. Reconheceu o primeiro. Salvar. Reconheceu o segundo também. Vou fazer mais um aqui. Salvar. Reconheceu o terceiro também. Bom, então era isso. Acho que deu para ter uma ideia, né? É claro que existem várias formas de tu enganar esse mecanismo, enfim, né? Essa rede. Afinal de contas, se tu desenhar um número muito pequeno ou desenhar um número muito inclinado, ele vai fugir muito dos padrões sobre os quais a rede aprendeu, né? Ou seja, esse formato de número 0 em diferentes posições, esse formato de número 1 em diferentes posições e assim por diante. Mas realmente dá para se ter uma boa ideia de como ela consegue, a partir de diferentes pixels, né, em diferentes locais da imagem, ainda assim conseguir reconhecer com boa precisão o número que foi rabiscado ali, né, dentro do arquivo de imagem. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que seja útil para o aprendizado de redes neurais, inteligência artificial de vocês que me acompanham nesse canal, dos meus alunos também, e fico à disposição nos comentários a respeito de dúvidas e sugestões que vocês queiram dar. Muito obrigado.